Vou convidar vocês neste momento para que a gente possa ficar esses próximos minutos aí com o Evangelho, né? Com a preleção aqui de salão, com os celulares no Vibra, pelo menos, para que a gente possa estar de corpo presente aqui e que a gente possa, de fato, conseguir retirar a mensagem do Evangelho dessa noite. Aproveito também para dar boa noite para todo mundo que está aí nas redes sociais, nos acompanhando nessa noite. E o tema dessa noite é Espiritismo, Renovação Infinita e Sem Rituais. Mas antes de eu começar a falar a respeito do tema, nós vamos fazer uma prece onde a gente consiga se elevar e se conectar mais com o nosso anjo de guarda, com a espiritualidade. Então eu vou convidar todos vocês para fecharem os seus olhos, sentarem da melhor forma aí na cadeira, para que a gente possa nesse momento se conectar não só com o nosso anjo de guarda, este amigo de longa data, que nos acompanha desde os nossos primeiros dias aqui na Terra, mas também com todas as equipes espirituais que estão aqui nos amparando, nos protegendo, nos auxiliando. Também nos ligamos com Maria, a nossa mãe espiritual. Ela que com toda a sua doçura sempre nos coloca em seu colo e nos envolve com o seu manto, acalentando as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas mágoas, mas também como mãe, ela vibra conosco por todas as nossas conquistas, com as nossas evoluções, com o nosso crescimento. Saudamos também o nosso Mestre Jesus, este Mestre que veio à Terra há mais de 2000 anos para nos exemplificar o amor e a caridade. E a Deus nosso Pai, ajoelhamos espiritualmente como filhos, agradecendo a vida, agradecendo todas as oportunidades que temos todos os dias ao acordar, de fazermos diferente, de crescermos e de espalharmos o amor e a Tua Palavra. E juntos nós dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, repetindo qual vai ser o tema dessa noite. Nós vamos falar hoje sobre Espiritismo, renovação infinita e sem rituais. E para começar, eu já quero trazer algumas reflexões, porque dentro do Espiritismo, se a gente for falar que a gente não tem ritual, depende da interpretação. Se a gente for pensar em pequenos rituais ou pequenos hábitos que a gente vai adquirindo dentro do Espiritismo, por exemplo, quando a gente chega numa casa espírita, a gente não toma um passe de limpeza? Todos nós que estamos aqui passamos pela câmara para tomar um passe de limpeza, não foi? A gente pode ter isso como um ritual. Depende do olhar. Mas o ritual que eu quero falar a respeito hoje vai muito além desses que a gente faz dentro de um centro espírita. E aí eu quero que vocês pensem, o que realmente transforma uma pessoa? O que nos leva a mudar? Será que é acender velas? Será que é repetir palavras? Por exemplo, e isso não é nenhum julgamento, tá? Mas rezar 10 Pai Nossos e 10 Ave Marias repetidamente, sem nem a gente prestar mais atenção no que a gente está falando? Ou então, é fazer promessas? Isso transforma a nós como seres humanos? Talvez alguns sim. Talvez para alguns isso faça sentido. Mas será que não faz mais sentido quando a gente muda a nossa forma de pensar, de sentir e de agir? Acredito que faz muito mais sentido.
E como eu disse, não estou desmerecendo principalmente outras religiões que têm esses outros rituais de acender vela. Inclusive alguns desses aqui eu gosto muito. Acender vela é um deles. Eu faço toda semana na minha casa junto com o Evangelho no Lar. Mas eu gosto. Para mim tem um significado aquilo. Esse ritual para mim tem um significado especial. Mas isso não significa que porque eu estou acendendo uma vela no dia que eu faço o Evangelho no Lar, que isso me transforma como pessoa. Que isso já me faz melhor. Não faz. Acender a vela é uma das ferramentas que podem me ajudar acreditando que aquilo vai me beneficiar. Porque eu deposito uma fé naquilo. Mas aí dessa fé, quando eu parto para ação, ela vai junto comigo? Ou ela fica só no dia lá do Evangelho no Lar? Fica só naquele momento que eu faço o meu Evangelho? Ou as promessas? Não precisa levantar a mão não, tá? Nem você que está em casa precisa levantar a mão aí. Mas quem aqui já fez promessa? Eu acredito que muitos. Eu já fiz. Muitas promessas. Uma delas foi não comer chocolate, que é uma das coisas que eu mais amo na vida, com relação à comida. Consegui ter a graça? Eu consegui ter a graça. Mas a pessoa que eu me tornei durante o período que eu fiquei sem chocolate é que fez a diferença. Não é ter ficado sem chocolate. Uma das promessas que eu fiz foi de 1 ano, sem colocar chocolate na boca. Para mim foi um sacrifício muito grande. Mas durante esse período, o que eu fiz para não colocar o chocolate na boca é que fez a diferença depois de 365 dias. E é essa reflexão que eu quero que vocês tenham agora, que vocês tragam à mente de vocês. Quando a gente fala que o Espiritismo não tem rituais, é nesse sentido. Porque o que a gente foca dentro do Espiritismo? Nós focamos... agora foi. No que o Allan Kardec trouxe para a gente, que foi o codificador da doutrina espírita. O espírita, ou o cristão, ele é reconhecido pelo que ele deixa de vícios e defeitos. E isso, como que a gente consegue, enquanto cristão, enquanto espírita? Fazendo a nossa reforma íntima. É fácil fazer reforma íntima? Se fosse, nós nem estaríamos mais aqui. Não precisaríamos mais. Mas por que nós estamos aqui? Exatamente para aprendermos a sermos melhores do que fomos hoje ao acordar. Ou do que fomos ontem. E esse trechinho está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, essa frase de Kardec. Para quem depois quiser ler esse capítulo, ele é bem interessante, ele tem bastante a ver com o tema de hoje e traz outras reflexões também a respeito do Espiritismo e do como ser um cristão que cada vez mais foca nas virtudes do que nos defeitos. Um outro ponto que nós também precisamos pensar é que dentro da doutrina espírita, qual é o convite dessa reforma íntima? Não é eu ser melhor de hoje para amanhã ou de ontem para hoje, porque é um processo. Pensem assim, e eu achei que foi muito interessante, inclusive, a arte que fizeram essa semana para divulgar o Evangelho, não sei quem viu, era de um casulo e a transformação da borboleta. E é o que nós passamos enquanto estamos aqui na Terra ou em outros planetas, né, para nós espíritas que acreditamos nisso. É um processo que tem um tempo para acontecer. Qual é esse tempo? É individual. O meu tempo é diferente de cada um de vocês e o de vocês é diferente de cada um de vocês e meu. E do pessoal que está em casa também. Por quê? É diferente. Por que não pode todo mundo evoluir na mesma velocidade? Porque cada um tem um entendimento diferente. Imaginem vocês, há quantos anos a Bíblia existe? Milhares de anos. Por que até hoje ela nos serve de referência? E por que ela é um dos livros mais vendidos e mais procurados na internet? Porque a gente ainda não aprendeu a fazer o que está escrito lá.
Porque se a gente já tivesse aprendido, e eu vou pegar um pedacinho só da Bíblia, os 10 mandamentos, não precisava de mais. Ou o Sermão da Montanha. Se a gente pegar esses 2 trechos da Bíblia e aplicar na nossa vida todos os dias repetidamente, nós temos evolução constante. E é essa que é a proposta da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela já pensa na reforma íntima desde uma criança muito pequena. Por isso nós temos a evangelização infantil. Porque é desde pequeno que a gente já começa a educar aquele espírito que está no corpo. Pensem comigo. Todo mundo aqui com 2 anos sabia ler e escrever? Foi um processo de aprendizagem, não foi? Por que a gente quer pular as etapas para evoluir espiritualmente? Não dá. Dá com 10 anos para eu colocar uma criança na faculdade? Por quê? Não dá. Porque ela não tem o intelecto ainda suficiente para estar na faculdade. E aí ela não tem nem a base técnica e nem a base moral ainda para estar numa faculdade. Porque senão ela já estaria. Então tudo na vida tem os processos. E dentro do Espiritismo, fazer essa renovação é todos os dias. É constante, é a cada momento. Sabe aquele momento que a gente está andando na rua e você dá passagem para uma outra pessoa? Ou quando a gente está dirigindo, que você dá passagem para um outro carro? Ou que você para um pedestre atravessar? É esses pequenos detalhes do dia a dia que fazem a diferença no todo, dentro da nossa vida. E aí, indo um pouco mais além, quando que essa mudança acontece? Ela acontece na consciência primeiro. É o primeiro passo. É eu criar consciência de que eu preciso melhorar em algo. No que? É individual. Todos nós, mesmo que não reconheçamos, sabemos qual defeito nós temos. Ou pelo menos alguns. Então é neles que a gente precisa primeiro criar consciência. Depois é nas escolhas. Eu escolho amar todos os dias? Eu escolho fazer o bem todos os dias? Eu escolho fazer fofoca todos os dias? Eu escolho reclamar todos os dias? São escolhas e cada escolha tem uma consequência. Na prática do bem, Jesus nos trouxe esse ensinamento, que foi a caridade. E quando a gente fala em caridade, não é só pensar na caridade material. Existe a outra caridade que é tão importante quanto a material. Mas é aquela caridade onde eu dou um abraço em alguém. As mensagens, quem viu as mensagens aqui que foi passando antes, apareceu sobre a importância do abraço. Hoje nós quase não temos mais o toque físico, nem dentro de casa às vezes. E isso é extremamente importante para nós enquanto seres humanos. O toque, se sentir aconchegado, se sentir protegido. Na renovação diária, esse eu já expliquei, né, um pouco antes agora. Mas o que acontece com nós seres humanos? É mais fácil, por exemplo, eu mudar os móveis da minha casa de lugar do que eu reconhecer que eu preciso melhorar o meu orgulho. É mais fácil eu mudar de emprego do que eu falar que eu ainda preciso aprender a ser mais humilde. É mais fácil eu colocar culpa na minha esposa que o nosso casamento está ruim do que eu trazer a autorresponsabilidade do que me cabe dentro do relacionamento. E quando a gente fala que o Espiritismo traz essa clareza, é por conta de tudo que tem na literatura, juntamente com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado na Bíblia. E ainda nós temos outro ponto que é, muitas vezes nós queremos mudar de vida, mas sem mudar a nós mesmos.
Vou fazer uma pergunta bem simples e também não precisa levantar a mão. Quem aqui tem vontade de ficar milionário? Quase todo mundo. Ou se não for, 100% das pessoas. Eu tenho essa vontade também. Mas a gente vai pagar o preço para isso? Para que isso aconteça? Ou eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa com mais virtudes. Eu vou pagar o preço para isso? Nós estamos dispostos a pagar esse preço? Será que nós estamos? E aí dentro do livro dos Espíritos tem uma questão que é a 919, que é qual o meio prático mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E olha que interessante a resposta. Conhece-te a ti mesmo. Por que é conhece-te a ti mesmo? E dentro, hoje eu sou terapeuta também, dentro da minha mentoria eu falo primeiro passo, autoconhecimento. Eu preciso me conhecer primeiro, para saber o que eu preciso mudar, para saber o que eu preciso potencializar, para saber o que eu gosto, para saber o que eu não gosto. Para depois ir para o autodesenvolvimento. Porque aí eu já sei o que eu preciso desenvolver. E muita gente está fazendo o contrário. Ela começa a se autodesenvolver. Só que ela desenvolve às vezes coisas que não era para desenvolver tanto. Que era na verdade para ficar mais escondidinho. E depois ela vai para o autoconhecimento. Só que aí às vezes o estrago já está feito. Então, quando a gente fala de autoconhecimento e autodesenvolvimento, também existe um processo e uma ordem para que ele aconteça de uma forma mais, não vou dizer perfeita, mas da forma ideal, para que o processo siga um fluxo aonde o resultado vai ser muito melhor. E dentro desse processo, aqui eu trouxe a referência de 2 livros, O Céu e o Inferno e a Gênese. São 2 livros espíritas que dizem que, dentro dos relatos espirituais, ninguém foge da consciência. Jesus trouxe muito isso com os discípulos. Porque muitos deles falaram, mestre, mas eu não sou digno de te seguir. E ele foi mostrando as qualidades de cada um. Tinha defeitos? Tinha também. Mas foi trabalhando esses defeitos ao longo do processo de evolução deles, que eles se tornaram quem se tornaram, que hoje a gente tem as histórias. Um exemplo, Paulo de Tarso não foi um discípulo de Jesus, mas olha a transformação por qual ele passou. Se a gente for pegar um discípulo de Jesus, qualquer um deles, mas se a gente for pegar, vamos por Pedro, olha a transformação que ele passou. Então é essa transformação que a gente precisa pensar, que as nossas atitudes constroem o nosso futuro espiritual. O que eu estou plantando hoje para colher amanhã? Será que a minha árvore, quando crescer, vai dar bons frutos? Ou nem vai dar frutos? E que o sofrimento e a felicidade, ela tem relação com as nossas escolhas. Eu falei das nossas escolhas antes, né? Mas lá no comecinho. E a gente também escolhe sofrer. A gente também escolhe passar por sofrimento. Ah, Tereza, você está falando isso só porque você está aí na frente para nos trazer reflexão. Não. Vou pegar um exemplo dentro de casa. E aí cada um coloque dentro da sua realidade. Pode ser entre marido e mulher, mãe e filha, enfim, com quem cada um mora. Quando começa uma briga, uma discussão, e aí eu vou dar um exemplo bobo, mas é o que acontece no dia a dia, porque acontece na minha casa também. Por uma louça que não foi lavada e ficou na pia. Eu prefiro continuar a briga e atacar, ou eu prefiro encerrar a briga e eu vou lavar a louça? E dou o assunto por encerrado e depois a gente conversa quando tá com a cabeça mais calma. Quem sou eu nessa história? Então o sofrimento a gente escolhe. Ah, mas isso não é bem um sofrimento. Isso pode virar uma briga depois muito maior. Porque se a outra pessoa ou se eu ficar remoendo essa briga,
qualquer outra coisinha que aconteça, por exemplo, uma toalha molhada em cima da cama, a briga vai continuar. Porque eu ainda nem esqueci a louça que não foi lavada. E já estou emendando em outra coisa. E aí no dia seguinte acontece mais uma outra coisa. E aí eu vou juntando. Então, olha o que eu estou alimentando, olha as escolhas que eu estou fazendo. Sofrimento. Eu não poderia estar dentro de um lar mais harmonioso? E isso vai acontecer. Como acontece com todo mundo. Talvez não aconteçam esses exemplos, mas aconteçam outros. E na Gênese, ele fala sobre a evolução espiritual e moral da humanidade, que é o que Jesus nos convidou a fazer, a nossa reforma íntima, a sermos melhores. Então, olha quanto que a gente tem, o quanto que a gente tem de ferramenta para procurar o como nós podemos nos renovar, o quanto nós podemos nos reformar. É uma vasta literatura, e não é só espírita, tem várias outras que podemos usar no nosso dia a dia. A verdadeira espiritualidade aparece no trato com a família, com os amigos, no trabalho. Acabei de dar um exemplo aqui de casa. Na paciência que desenvolvemos. Se pudesse vender na farmácia seria mais fácil, né, para tomar. Mas que pena que não vende, né? Se vendesse, acho que a fábrica estaria muito rica, né? Na honestidade. O quanto nós somos honestos primeiro conosco. O quanto eu, Tereza, tenho sido honesta com as minhas vontades, os meus desejos, os meus sentimentos. Na caridade. Eu falei agora há pouco, né, que Jesus trouxe esse exemplo para nós. A caridade. E o quanto nós somos caridosos, seja num abraço, em emprestar o ouvido para alguém fazer uma reclamação, enfim, fazer um desabafo que seja. Porque assim, ir lá no meu armário e pegar as roupas que não me servem mais ou que já estão velhas e eu não quero mais aquelas roupas, não estou dizendo que é uma caridade que não seja válida, mas essa é a mais fácil de ser feita. Ou então, eu ir lá no supermercado, comprar uma cesta básica e entregar para uma família que está precisando. Essa é fácil. O difícil é eu parar 5 minutos para ouvir alguém. Ou então, eu doar um abraço para alguém. Ou então, eu simplesmente só ficar ao lado de uma pessoa sem às vezes falar nada. Essa é uma das mais difíceis que existe. Na maneira como tratamos o próximo. Será que quando a gente entra num elevador, se tem, hoje quase não tem, né? Mas se tem um ascensorista, a gente fala bom dia? Ou, para quem trabalha fora, quando a faxineira passa limpando o escritório, a fábrica, né? A gente fala um bom dia? A gente sabe o nome dessa pessoa? Se a gente mora em condomínio e tem uma portaria, vocês sabem quem são os porteiros que estão lá? Às vezes a gente não tem nem contato com eles, né? Mas se a gente acaba tendo, será que a gente sabe quem são as pessoas que estão ali? A gente fala um bom dia? A pessoa, quando a gente passa na rua, que está varrendo a rua, ela está prestando um serviço, não só para ela, mas para todos nós enquanto comunidade. E será que a gente enxerga essas pessoas como um próximo? Seria importante que sim. Na capacidade de recomeçar, volto a frisar, todos os dias quando a gente acorda e abre o olho, é uma oportunidade de recomeçar. São mais 24 horas que Deus está nos dando para que a gente faça diferente. E como a gente está usando isso? Ah, Tereza, mas eu não fico 24 horas acordada. Eu também não. Mas quando a gente está dormindo, a gente tem um sono de qualidade? Ou a cabeça ainda está lá remoendo aquela briga que a gente teve ontem? Ou será que antes de dormir eu fiz a minha oração pedindo perdão? Ou eu pedi para ter uma boa noite de sono? Como que eu faço isso? Eita! Agora foi.
E o espiritismo, ele não veio transformar paredes. E quando, veio essa frase, não é essas paredes aqui, ó, é as paredes físicas mesmo. Ele veio para transformar consciência. Então ele veio trazer clareza. Ele tem todas as respostas? Não. E por que não tem? E isso inclusive está no Livro dos Espíritos. Porque a gente ainda não está com uma capacidade intelectual para entender todo o universo. Então olha quanto Deus é perfeito. Ele ainda nos deu uma certa limitação para quê? Para que a gente vá buscar mais informação, para que a gente não se acomode. E isso não é só dentro do espiritismo, isso é em qualquer religião. Ou para quem também não acredita em nenhum tipo de religião, não tem problema, mas é buscar informação, é buscar se aperfeiçoar, é buscar conhecimento. Hoje ainda com a internet, quem tem um celular tem praticamente qualquer informação nas mãos. É só saber qual a fonte buscar. Então isso hoje está muito fácil. A verdadeira evolução espiritual, ela começa quando nós paramos de querer mudar apenas a vida ao nosso redor. E aí, isso não é ser egoísta, tá? Pensar primeiro na minha mudança. Mas é a partir da minha mudança que o meu redor vai mudar. E não o contrário. Não é eu mudando de emprego, eu mudando de casa, eu mudando de marido, que as coisas vão mudar. É quando eu mudo primeiro. E aí, eu trouxe essas frases para vocês, para que a gente comece a reflexão final desse evangelho. Porque eu trouxe agora primeiro as informações, o que o Espiritismo veio nos trazer. Talvez Deus não esteja esperando perfeição imediata de nós. E eu acredito que Ele não espera mesmo. O que Ele quer de nós? Sinceridade no esforço diário de sermos pessoas melhores. Quando eu me transformo, eu enxergo o mundo diferente. O dia pode estar cinza, mas para mim vai estar um dia lindo. Porque eu também preciso dos dias cinzas para entender as cores. Eu também preciso da chuva para entender quando uma semente germina, quando o solo fica fértil. E aí, como reflexão final, se por acaso alguém quiser tirar foto, pode tirar, não tem problema, tá? Eu quero trazer essas perguntas para vocês e eu quero que o pessoal aí de casa também pense nisso, tá? O que ainda preciso transformar dentro de mim? Cada um vai ter uma resposta. Não tem certo ou errado. O que ainda ajo com orgulho? O que eu preciso quebrar ainda de orgulho para começar a agir de uma forma diferente? Onde posso amar mais? Provavelmente naquele irmão que mais nos dá trabalho. É esse que mais precisa de amor. E é o mais difícil de amar. Porque é aí que a gente exercita o amor. Amar quem a gente se dá bem é muito fácil. É difícil amar com quem a gente não se dá bem. Onde posso servir melhor? E esse servir aqui, gente, não é o servir de colocar algumas coisas numa bandeja e servir uma pessoa. Não é nesse sentido. É servir de fazer a caridade, de fazer o bem, de dar uma palavra ou de emprestar o ouvido. É esse servir. É um trabalho, de repente, voluntário. Como posso me tornar alguém mais leve, mais paciente e mais verdadeiro? É como eu falei, gente, paciência não vende na farmácia, infelizmente. Porque se vendesse, eu ia ter estoque em casa. Mas não vende. Mas a gente consegue aprender a ser mais paciente, a ser mais leve. Quando a gente aprende a ser um pouco mais leve, como eu dei o exemplo de uma briga. Brigar por conta de uma louça. Tereza, mas é que, poxa, já tem tantos anos que eu sou casada e não aprende. E não vai aprender, então. Não é mais fácil, então, você mudar do que querer mudar outra pessoa que não vai lavar louça?
Dá uma outra tarefa que seja, então. Conversa, sei lá. Tirar o lixo de casa, de repente é uma tarefa mais fácil para outra pessoa. Arrumar a cama, estender uma roupa. É entrar nesse consenso e de a gente não ficar só focando no que de repente a gente não consegue resolver. E ser mais verdadeiro, principalmente com os nossos sentimentos. É quando a gente olhar para uma pessoa que de fato a gente ama, fala que ama. Mas quando ela fizer algo que te desagrade, fale, eu não gostei da sua atitude. Não gostaria que você repetisse isso. Isso me magoou, me deixou chateada, me deixou brava, enfim. Seja verdadeiro com outra pessoa, porque você vai estar sendo verdadeiro primeiro com você mesmo. E isso são coisas que todos nós conseguimos aprender. Então eu quero deixar vocês com essas perguntas como reflexão, e aí reflexão para casa, para a semana, para que a gente consiga extrair o melhor, não só do que o Espiritismo nos traz, mas do que Jesus nos trouxe quando veio à Terra. E tem aí, né, a Bíblia para nos auxiliar, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem todo o Pentateuco de Allan Kardec, que são os 5 livros, né, que ele deixou aí como a obra do Espiritismo, e tantos outros, como eu trouxe para vocês, o Céu e o Inferno, a Gênese, que são outros livros que também nos ajudam a trazer essas reflexões. Também tem outros autores espíritas, Chico tem bastante, Divaldo também tem, Joana de Ângeles, mas não são só esses. Qualquer outro livro de autoconhecimento e autodesenvolvimento, e aí pode ser até de um psicólogo, de um terapeuta. A partir do momento que a gente lê esses livros pensando, isso aqui eu faço, acho que está na hora de eu mudar. Isso aqui eu nem sabia, vou começar a praticar. Isso já nos traz a reforma íntima na prática. Inclusive tem esse livro também, Reforma Íntima na Prática, se bobear deve ter até aí na biblioteca da ceia, né, que vocês também podem ler, que ajuda muito, traz muita clareza nesse sentido. Quero desejar para vocês uma excelente semana, uma boa noite. Para quem estiver em tratamento, eu vou pedir para permanecer aqui no salão em silêncio, para que a gente consiga aí, inclusive, ajudar nas energias, para que a espiritualidade aí faça o melhor uso delas. Boa noite. Eu ia perguntar se você parava ou se eu parava.